Karine, tu tá ok? Tô vendo se mexendo aqui, Sal, tá aí. A Helena, Karine, ok. Raimunda e o Ívia, né? Tá, gente. Mais uma vez, boa tarde para vocês, né? Espero que esteja todo mundo bem. A gente vai ter uma aulinha hoje super bacana, né? Mais uma vez, uma aula sobre precificação, sobre como aplicar essa técnica às nossas receitas. Eu vejo que a ficha técnica é sim, né, uma das aulas mais complexas, é também uma das atividades em que os alunos sentem muita dificuldade e devido à dificuldade acaba deixando isso um pouquinho para trás e se esquecendo aí da importância que é a ficha técnica, tá? Sem a ficha técnica a gente não consegue fazer muita coisa, né? A gente consegue até produzir os nossos bolos, consegue produzir todos os nossos produtos, contudo a gente não consegue precificar. E muitos alunos me perguntam o preço dos produtos e eu sempre falo, né? Fazer a ficha técnica, faça a ficha técnica. Não sei. E aí, os alunos que fazem realmente a ficha técnica, eu vejo que eles não me fazem mais essas perguntas porque eles conseguem compreender o quão é importante a ficha técnica, né? E principalmente eles conseguem ver de perto a diferença de se mudar 20 centavos, 10 centavos, o preço final muda. Então é muito importante a gente fazer a ficha técnica e também, principalmente, né, analisar a nossa região, né? Então, assim, de acordo com cada região, o produto muda bastante. Eu vou dar um exemplo, um bolo que, vamos supor, um bolo de manteiga de verdade em uma região, em uma determinada região, a gente consegue vender o quilo mais ou menos a R$ 40, bolo de manteiga, tá? Caseiro, de manteiga mesmo. E em outras regiões a gente consegue já vender a de 60 e por aí vai. Tudo isso baseado na ficha técnica. A ficha técnica, ela é uma realidade para a gente estar podendo dar o nosso primeiro passo no negócio. Sem a ficha técnica, a gente não consegue visualizar, tá? A ficha técnica também ela nos auxilia em grandes e pequenas produções, em também fazer promoções. Ela ajuda também a nós enxergar o nosso produto de forma mais específica, né? Mais interna. Então, sem ela, realmente, a gente não consegue ir. Por isso que a ficha técnica ela faz parte do módulo profissional confeiteiro, né? Que é uma ferramenta de extrema importância. Então, é de fundamental importância que todos os alunos, sem exceção, tenham assim, um conhecimento muito amplo da ficha técnica e, principalmente, saiba a sua importância na hora que for montar o seu próprio negócio, tá? Todo mundo já está com a ficha técnica em mão, todo mundo já desenhou a ficha técnica, já fez alguma coisa aí para a gente dar o primeiro passo? Tá? Ótimo, tá? Vou perguntar de um por um, tá? Helena já teve aula de ficha técnica, né? Tá só recapitulando, não é isso? Karine também. Altair, não, né? Não teve ainda aula de ficha técnica. Ok. O Ívia também. A Raimunda, eu acredito que a Raimunda ainda não tenha passado pela aula de ficha técnica. A Gislane já passou pela aula de ficha técnica, pois ela é da mesma turma da Karine, do tempo assim da Karine e da Carla, tá? Mas nada melhor do que, né, sempre voltar para essa tecla aí e a gente conversar mais sobre esse documento que é tão importante para a nossa confeitaria, tá bom? Eu vou abrir agora aqui a ficha técnica para ficar melhor para todos. Todo mundo está visualizando a ficha técnica? Sim. Pronto, ótimo. Sim. Eu vou tentar dar. Um minuto. Ficou maior? Para todo mundo? Pronto. Tá? Gente, isso aqui é uma tradicional ficha técnica, tá bom?
Essa ficha técnica, ela serve muito bem para pequenos negócios. Por quê? Porque ela não é uma ficha técnica de computador. Hoje em dia, a gente já tem programas que fazem esse trabalho, tá bom? E planilhas no Excel que já fazem esse trabalho, tá? Hoje em dia, todas as minhas fichas técnicas, elas são feitas no Excel, porque elas se tornam mais práticas, né? A gente só faz precificar, a precificação se torna muito mais rápida. Contudo, como nem todo mundo tem a habilidade, ou tem o Excel e em computador, essa ficha técnica aqui é a melhor forma de a gente conversar sobre ficha técnica, tá bom? Em cima de cada... alguém está com o microfone ligado, por favor, desliguem para a gente não ter probleminhas, tá? Altair, Gislaine, Raimunda, tá? Desliguem. Vamos lá. O primeiro passo é denominar, né, o nosso produto. Então, a gente vai fazer aqui a ficha técnica de um bolo. A gente vai fazer a ficha técnica do bolo caseiro, tá? Então, no nome produto, vocês vão colocar bolo amanteigado, tá? Que é um bolo caseiro. Tá? No nome grupo, vocês vão colocar o grupo que ele pertence, que é o grupo da confeitaria. Que é o grupo da confeitaria. E o subgrupo são bolos, tá? Dentro do subgrupo vai estar todos os tipos de bolos, tá? Então, o meu grupo é confeitaria, né? O meu subgrupo é bolos, e dentro do meu grupo bolos eu posso ter várias receitas de bolos, e assim se torna muito mais fácil eu procurar minhas receitas quando eu sei exatamente onde elas estão, em que pasta eu guardei, tá? Então, quais são os insumos para eu trabalhar com o bolo amanteigado? Vamos lá. Eu preciso de açúcar. Eu estou fazendo essa ficha técnica junto com vocês, tá? Açúcar. Eu preciso de ovos. Tá cortando direto. Não deu para entender. Alguém está com dificuldade? A Helena está com dificuldade de escutar? Não? Eu tô. Pronto. Então, se só uma pessoa está com dificuldade... Tá. Então, se só uma pessoa está com dificuldade... Oi? Pode falar normalmente, aqui o teu áudio tá normal. Acho que o caso dela é por conta da internet, tá? Tá bom. Tá. Então, o problema não é meu, né? Tá. Açúcar é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é ovos. E o terceiro ingrediente é manteiga ou margarina. Eu vou colocar margarina, tá? O quarto ingrediente é... Vamos botar aqui o leite. O quinto ingrediente é a farinha. Tá? O sexto ingrediente, qual é? A bandeja, né? Vamos botar aqui a bandeja de bolos, tá certo? E aí, eu vou colocar aqui 2 bandejas de bolo, tá certo? Quando eu for fazer essa receita, porque ela vai me render dois bolinhos, tá certo? Agora eu vou colocar essência de manteiga. Tá bom? Então, para eu fazer esse meu bolo amanteigado, eu vou precisar de açúcar, de ovos, de margarina, de leite, de farinha, de uma bandeja, tá? Da bandeja e da essência de manteiga. Então, são esses aqui os meus ingredientes, né, que eu preciso para a construção desse bolo. Aí a gente vai para a segunda coluna, que se chama quantidade da unidade lacrada. Só um minuto. Quantidade da unidade lacrada.
O açúcar, a unidade lacrada, quanto é? Posso colocar R$2? Sim, não. Bora, povo. Posso colocar R$2? Vou colocar, tá? 30. É 2,30, Felipe. Tá. Vou colocar 2,30. Os ovos, eu vou colocar a bandeja. Quanto é que tá a bandeja de ovos atualmente, meu povo? Por 30 ovos tá de 12,50 eu compro. Tá. Eu compro de R$15. Vixe Maria. Vou colocar 12,50, tá? R$15 tá muito caro, gente. Onde é que vocês estão comprando esses ovos? Aqui no bairro tá R$15. Nossa. R$15 é 16,50, bota aí. Nem no meu país, José Walter, tá esse preço. Vamos lá? A margarina, a gente vai comprar o balde de... Não, peraí, volta. Aqui, ó. Já vi. Não, vídeo não. Não tá Tá? naquele beijo. Gente, desliguem os microfones. Após cada um falar, desliguem os microfones, que o barulho fica muito forte. Tá? Rosivânia, desliga o microfone. Tá bom? Gente, só uma correçãozinha aqui. Tá? A segunda coluna é quantidade da unidade lacrada. Então, ele não está nos pedindo preço. Eles estão me pedindo a quantidade. Tá? Então, eu compro açúcar de 1 quilo, tá certo? É muito importante lembrar que nas fichas técnicas a gente não trabalha por quilo, a gente trabalha por grama. Então, eu compro o meu açúcar em 1.000 gramas, tá? Entendam e que essa transformação seja muito clara para vocês, que a cada 1 quilo é 1.000 gramas, tá? Ovos, minha bandeja ela tem 30 ovos. A margarina, eu compro balde de 3 quilos, então ela tem 3.000 gramas. O leite, eu compro de 1 litro, então eu tenho 1.000 ml. A farinha, eu tenho 1 quilo, então eu tenho 1.000 gramas. A minha bandeja, eu compro na unidade, eu pelo menos vou colocar aqui na unidade, tá? Para facilitar. Então, eu vou colocar só uma, porque eu só compro de uma por uma, tá? Essência de manteiga, eu compro a garrafinha de 960 ml. Na ficha técnica, eu não posso usar quilo, nem não posso usar nenhuma unidade que não seja grama, ml, unidade. Não posso usar quilo, só posso usar grama, ml e unidade, tá? Agora a gente vai lá para a história do valor da unidade lacrada. O açúcar, a Giz me disse que era 2,30. Os ovos, ela me disse que era 2,50. A margarina, eu compro de R$19 o balde, tá? O balde aqui da medalha de ouro. O leite, eu compro de R$3,50. A farinha, eu compro vou colocar aqui R$3, gente, porque é uma média, tá? Mas tem gente que compra de R$2,89, 3 e pouco, R$3, tá? A bandeja, eu vou colocar aqui a 1,50, que é aquelas bandejas. A bandeja para bolo é 1,50, aquelas com plástico em cima. Vocês recordam? Eu compro de 1,20, Felipe. Pronto. Eu acho. Para colocar o bolo de 20 centímetros dentro, Giz? Eu acho. Ela é Tá, assim. ok. A essência de manteiga eu compro a R$13 a garrafa de 960 ml, tá bom? Agora a gente vai para a quantidade a ser utilizada. E essa aqui é uma das partes principais, tá? De açúcar eu uso 500 gramas. De ovos eu uso 5 ovos. De margarina eu uso 300 gramas. De leite eu uso 400 gramas. De farinha eu uso 500 gramas. De bandeja eu uso uma bandeja. E de essência de manteiga eu uso 3 gramas. Tá? Ou 3 ml. Ok? O leite eu falei 400 gramas.
mas como ele é um líquido, ele é 400 ml, tá certo? Quando a gente trabalha com leite, é muito importante a gente deixar clara essa questão da ml ou de grama, apesar de ser o mesmo peso, não vai mudar se ela é em pó ou se ela é líquido. Porém, essa questão ml, ele já me diz que é líquido. Na receita eu consigo já ver que ele é líquido. Porque se eu colocasse aqui 400 gramas, se eu visse essa receita sem a conhecer, eu pensaria que seria leite em pó. Então, é muito importante essa questão da ml para a gente deixar ela bem clara. Agora, a gente vai para a quantidade a ser utilizado em relação ao preço, tá? O valor da quantidade utilizada. Para isso, gente, a gente faz uma regrinha de 3, tá certo? Um minuto. Para isso, a gente faz... Estou abrindo aqui para a gente fazer os cálculos. Existe um aplicativo de regra de 3 nos celulares, tá? No meu celular, eu uso um aplicativo chamado Compare, mas existe outros aplicativos de regra de 3. É só por aí na loja de aplicativos de vocês, tá? Então, se eu comprei o meu quilo do açúcar de 2,30 e ele tem... Se 1.000 gramas do meu açúcar é 2,30, quanto é que seria 500 gramas? Né? Então, seria R$1,15. Isso. Tá? Os ovos, eu compro 30 ovos a R$12,50. Quanto seria 5 ovos? R$2,08. A margarina, eu compro 3.000 gramas de margarina a R$19. Quanto seria 300 gramas? R$1,90. O leite, eu compro 1.000 ml a R$3,50. Quanto seria 400 ml? R$1,40. A farinha, eu compro 1.000 gramas por R$3. Quanto é que seria 500 gramas? R$1,50. A bandeja, eu compro uma bandeja, é R$1,20. Então, não preciso fazer o cálculo, porque eu já sei o valor da minha unidade. A essência de manteiga, eu compro 960 ml, eu compro por R$13. Quanto seria 3 gramas? 0,04 centavos. Tá? Agora eu tenho até o preço de 3 gramas, né? 3 ml de essência de manteiga. Agora eu vou somar tudo isso aqui para saber quanto é que deu o nosso bolo. Gente, eu vou usar, só mais uma correção, eu vou usar 2 bandejas para fazer esse bolo, não só é uma, tá? Então, se uma bandeja é 1,20, 2 bandejas é 2,40. Eu vou somar aqui 1,15 de açúcar, 1,15 de açúcar, mais 0,8 de ovos, mais 1,90 de margarina, mais 1,40 de leite, mais 1,50 de farinha, mais 2,40 das 2 bandejas, mais 0,04 centavos de essência de manteiga. Deu o total de R$10,47 para eu estar fazendo 2 bolos caseiros. Contudo, né, tenho Contudo, eu tenho uma questão a me preocupar quando a questão são os gastos imensuráveis.
O que são gastos imensuráveis? São aqueles gastos que a gente não consegue, né, que a gente não consegue calcular, como água, luz, geladeira, detergente, produtos de limpeza, vassoura, a batedeira que eu estou utilizando que está se desgastando, a faca que eu usei para cortar está se desgastando. Então, tudo isso são os gastos imensuráveis, que é os gastos que eu não consigo medir. E aí, eu coloquei aqui como 35%. Porém, esses gastos, eles são muito relativos, né? Essa porcentagem é você que me diz quanto vai colocar. E também pode variar de produto para produto. Por exemplo, eu tenho um gasto imensurável de um bolo desse que eu coloquei 35%. Então, eu coloco R$10,47, que foi o valor do meu bolo. Desliguem o microfone, por favor. Mais 35%, que vai dar o total agora de R$14,13 com os gastos imensuráveis, tá certo? Vamos lá. Porém, esse bolo, ele passa, né, 40 minutos dentro de um forno. Mas quando eu vou fazer um pudim, quando eu vou fazer um bolo mole, será que eu devo olhar com a mesma perspectiva que eu estou olhando para um bolo caseiro que sai rápido do forno? Então, obviamente que a resposta é não, né? Então, consideravelmente, esse gastos imensuráveis, ele pode estar aumentando. Ou seja, ao invés de eu calcular 35%, eu posso estar colocando 45%, 40%. Por quê? Porque vai demandar mais tempo de forno, mais tempo de gás, e tudo isso é gasto, tá certo? Um pudim, ele fica mais ou menos 1 hora e meia dentro de um forno, né? Um bolo mole, 1 hora, 1 hora e 10. E um bolo caseiro, 40 minutos, né? 50 minutos, dependendo do seu forno. E gás é caro, então a gente não pode, né, abrir essa brecha para ele, tá certo? Então, aqui para os meus gastos imensuráveis, para esse meu bolo, deu R$14,13, né? Já com os gastos imensuráveis. Sendo que aqui eu tenho 2 bolos, tá bom? Então, eu vou pegar esses R$14,13 e dividir por 2. Então, eu tenho um bolo, né? Então, eu tenho um bolo sendo feito a R$7,06 no tamanho de 20 centímetros. Isso já com a bandeja inclusa, tá bom? Isso aqui só é o meu gasto do meu bolo, tá bom? Só o meu bolo é a minha bandeja. Então, eu tenho um bolo aqui de R$7,06. Agora, gente, a gente vai precificar esse bolo. Essa questão, ela é muito subjetiva, ela é muito de acordo com cada um, de quanto você queira ganhar. Por exemplo, se eu quero apenas ganhar na quantidade, isso, gente, é uma realidade, tá? Se eu quero ganhar na quantidade, eu posso pegar esses R$7,06, né, que deu o meu bolo, e somar com 50%. E aí eu posso estar vendendo esse meu bolo por R$11,40, R$11,50. Vai ganhar pouco? Vai. Você vai ganhar, sabe quanto em cima? R$7,06 mais 50%. Você vai estar ganhando R$3,53 em cima de cada bolo. Vale a pena ganhar esse tanto? Não sei, tá? Porque vai depender do tamanho da sua produção e do seu foco. Se o seu foco for ter uma produção grande, por exemplo, de realmente vender bolos baratos, então pode ser que valha a pena, tá bom? Se só você tem um foco de vender uma grande quantidade, de não parar, de vender bolo barato para vender mais, pode ser que valha a pena. Ou você pode, ao invés disso, né, ao invés de botar só 50% em cima, você pode colocar 100%. Então, ficaria, ao invés de 11 e pouco, ficaria R$14,12.
um bolo caseiro, com a bandeja e tudo, você poderia vender por R$14,12. Ele vai estar pesando, gente, mais ou menos 1 quilo aí, tá? 1 quilo, um pouquinho menos. Você poderia estar vendendo por R$14,12. Mas tem gente que só gosta de vender vezes 2, vezes 3. Então, eu já não coloco 100%. Eu posso colocar 200%, 300%. Vamos supor que eu vendesse esse bolo ganhando 300% em cima, vezes mais 300%. Eu venderia esse bolo por R$28,24. E essa é a nossa realidade que a gente se encontra hoje, né, em padarias. Esse bolo sendo vendido a R$28, R$24, tá bom? De 1 quilo. Quando vocês veem bolo de R$7 nas padarias, vocês podem ver que eles geralmente são 500 gramas, 400, quase 500 gramas. Tá? Aqueles bolos mais baixinhos, tá certo? Então, com a ficha técnica, eu consigo ver essa questão muito clara. E Felipe, e se eu fosse colocar também brigadeiro em cima, eu colocaria aqui? Sim. Aí você poderia fazer uma receita de ficha técnica à parte só de brigadeiros e depois, né, pegar esse valor do brigadeiro e encaixar dentro dessa receita. Contanto que a quantidade não deixe nem faltar e nem sobrar para a gente ter um preço bem certo em cima. Outra coisa que não era para estar aqui nessa ficha técnica, mas está, porque é sim uma realidade, que é a embalagem, né? Segundo lei, tá certo? Segundo lei, o cliente ele não se responsabiliza pela embalagem, ou seja, o cliente não pode estar pagando pela embalagem, tá certo? Por exemplo, quando você vai comprar um bolo caseiro desse e você tá com a embalagem em mãos, você não pode estar pagando por aquela embalagem. Porém, as empresas hoje em dia elas colocam, né, o valor da embalagem embutido para que a empresa não seja lesada. Mas se a fiscalização pegar, né, os documentos da empresa e ver que há aquela ficha técnica que inclui aquela bandeja ali, eles vão, né, você vai levar uma advertência, porque é de responsabilidade total do estabelecimento de fornecer as embalagens para entrega. Outra coisa, outra coisa é a questão professor, então quer dizer que esses estabelecimentos que nos cobram embalagem, eles estão errados. Não, não quer dizer isso, tá certo? O que eu estou querendo dizer é que para você estar pagando pela embalagem, é preciso que o estabelecimento deixe bem claro, visível, para que você venha estar pagando a embalagem. Por exemplo, embalagem para viagem, R$2, que tem aí em alguns cardápios. Mas em padaria não tem dizendo, né, o preço da embalagem do pão, do saco do pão, a embalagem do bolo de pote, mas você deve incluir, para você não sair perdendo, tá? Já que os cálculos eles são bem, né, bem medidos. Porém, que isso não fique claro em nenhum documento, porque não pode. Mas essa é a maneira que a gente, em todos os locais, fazem para a gente não sair perdendo quando o assunto é embalagem. Ou você pode somar tudo isso aqui, né, sem a embalagem, e no final colocar o preço da embalagem, né? Depois que você calcula as porcentagens em cima, é que você coloca o preço da embalagem, tá bom? Para que o cliente não sofra tanto em relação a isso, tá? Eu vou fazer um cálculo aqui sem a embalagem para vocês verem a diferença, tá? A nossa ficha técnica deu R$10,47 com a embalagem. Menos os R$2,40, o nosso bolo sairia a R$8,07, tá? Mais 35%, o nosso bolo sairia a R$10,80, sairia a R$10,89, uma diferença bem grande, né? Entre um bolo que ultimamente deu R$14,13
agora deu R$10,89, sem a embalagem, tá? E aí você pode agora começar a colocar a embalagem se quiser, tá bom? É a partir daqui, ou então depois que você calcula a porcentagem, se você vai ganhar 100%, se você vai ganhar 200%, tá bom? Alguma dúvida? Não. Altair? Não, não tenho dúvida. Tem dúvida? Wívia? Altair tá falando? Não tô escutando. Não, eu não tenho dúvida. Ok. Karine? Escutou agora? Escutei. Karine? Entendeu? Vai fazer a ficha técnica a partir de hoje? Não, Neninha, você tá estudando. Já faço. Alô? Já faz, Toda né? receita Ok. minha, minhas apostilhas são tudo riscadas. Ótimo. Alguém fala alguma coisa? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Altair. Ó, Cadê? Um minuto. Felipe, Oi. Felipe, a questão do leite aí, no caso não seria grama, seria ml então, né? Do leite Isso, líquido. para eu ver já que, quando eu vejo, ele já me transparece que é o leite líquido. Uhum. Tinha essa dúvida. Alguém ficou com mais dúvida? Deixa eu só ligar a luz aqui, que tá cortando aqui. Felipe, essa receita que você tá fazendo, que você botou na ficha técnica, é um bolo já recheado? Me dê. Pronto. Alguma dúvida? Felipe, Oi, quem é que tá falando? sou eu, a Tainara. Tainara. Esse bolo que tu fez a ficha técnica, ele é um bolo normal ou ele tem cobertura de alguma coisa? Não, tem cobertura de Cheguei nada. agora. Normal, né? Tem cobertura de nada. Tá certo. Quem não pegou essa receita, gente, o modo de preparo dela é o seguinte, tá? Eu acho que a Raimunda ainda não pegou, a Wívia não pegou, não sei se a Lisandra já pegou essa receita, tá? Eu vou falar agora o modo de preparo dela. Eu também não, Felipe, porque eu cheguei atrasada, né? Eu avisei que eu ia chegar. Rosivânia, tá? Já na ficha técnica. Uhum. Ó, o modo de preparo como é? Na batedeira, tá? É um bolo. Esse bolo aqui, gente, é o bolo amanteigado que a gente trabalha em sala de aula, tá? Os alunos antigos já tu estão já bem passou a receita para familiarizados ela, com isso. Felipe. Já? Para todo mundo? Tu passou, sabe quando? Amanteigado já. Na primeira aula online. Tu passou junto com o bolo de milho e o pão de ló. Pronto. Pronto. Ótimo, tá? Pois o custo desse bolo, então vejam o custo desse bolo, tá? Outra coisa, gente, que a gente deve ficar bem clara sobre essa questão da precificação, tá? Sondem os estabelecimentos próximos de vocês, sondem os concorrentes, sondem as boleiras vizinhas, tá? Porque tudo isso vai fazer parte da coleta de informação que você vai ter para estar fazendo o seu preço. Tá? E, por exemplo, vamos supor que você esteja numa região que você não consiga trabalhar com manteiga de verdade e que você tenha que trabalhar com margarina, porque a região não permite o acesso à manteiga nos seus bolos, tá? Então, tenham essa flexibilidade para que as vendas de vocês venham a aumentar. Quem trabalha com manteiga não precisa colocar a essência de manteiga nos bolos, tá bom? Só para quem trabalha com margarina. Vai falar alguma coisa, Lisandra? Porque a gente às vezes eu queria entender qual é a diferença da manteiga para margarina no bolo. Que tem gente que fala que é melhor a manteiga, tem gente que é melhor a margarina. Ótimo, pronto. Qual é a diferença da manteiga para margarina no bolo? A grande diferença vamos lá. A primeira diferença é o sabor, né? A margarina não apresenta o mesmo sabor que a manteiga.
né? Muito pelo contrário, é um sabor realmente artificial, porque é uma gordura vegetal. E a manteiga não, ela já é um produto mais nobre. E os bolos feitos de manteiga, eles apresentam de fato um sabor muito incrível, né? Aquele sabor e aroma da manteiga. Agora vamos lá para os processos. O que são processos? São como fazer o bolo, né? A parte de fazer o bolo. Para quem vende o bolo, a margarina ela é melhor porque ela dá mais volume e ela é consideravelmente mais barata. Principalmente quando você usa uma margarina que tem alto teor de lipídio, como a margarina medalha de ouro. Então você consegue ter aí um grande volume, porque como ela tem 80% de lipídios, eles, né, aumentam o volume muito do bolo e aí o empresário ou a pessoa que esteja fazendo o bolo consegue ter um grande volume. Por que a manteiga não dá volume no bolo? Porque a manteiga, essa que nós compramos, ela só tem 35% de gordura, enquanto que essas margarinas de uso culinário têm 80% de gordura. Então aí está a grande diferença. Para quem consome, com certeza é melhor a manteiga pela questão do sabor, né, e da vida saudável, que é um insumo mais fresco, sem processamentos e tal. Em contrapartida, para quem está fazendo, para o empresário, né, é melhor a margarina de uso culinário, 80% de preferência, porque dá mais volume e ela é bem mais barata do que a própria manteiga. Porém, perde aí no sabor. É tanto que a gente coloca aí a essência de manteiga para ver, a gente consegue dar aí uma leve enganada. Tá? Alguém? Mais alguma dúvida? Bora. Felipe, ao utilizar a margarina, eu utilizo a margarina no meu bolo. No caso, eu posso utilizar a essência de manteiga para dar o sabor ou parecer com o sabor? Com certeza, né? Nessa ficha técnica aqui, a gente colocou a margarina e colocou a essência de manteiga. Então, assim, com certeza você pode estar usando a manteiga, né? A essência de manteiga para estar aí trazendo esse sabor de manteiga para o bolo sem nenhum problema. O grande problema está na venda, porque se você usa margarina no seu bolo e vende como bolo amanteigado, você está iludindo o seu cliente. Porém, você pode dizer que vende um bolo sabor manteiga, tá certo? Ou um bolo tipo amanteigado, mas jamais eu posso definir que meu bolo ele é amanteigado ou que ele é feito de manteiga. Mas sim, eu posso usar dessas estratégias aí, né? Eu vendo um bolo tipo amanteigado ou um bolo sabor manteiga. Felipe. Oi, quem tá falando é o Thaí, né? Oi, pode falar. Deixa eu dizer, no caso, são duas receitas numa forma de quantos centímetros? De 20, né? Essa receita ela comporta muito bem para formas de 20 centímetros e 18 centímetros. Ok. Tá? Mais alguém com alguma dúvida sobre preço, precificação? Quem tem dúvida, gente, tire agora. Ô, Meriane, tu sempre me disse que não conseguia fazer a ficha técnica. Tem alguma dúvida? Meriane? Cadê tua voz? Meriane não vai falar. Rosivânia, conseguiu entender? Rosivânia? Mais ou menos. Eu entendi. Mais ou menos. Ei, Felipe, se for fazer recheado, aí faz uma ficha técnica separada só pro recheio, é? Quem tá falando? Vivian. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vivian, teu nome é Vivian? Eu pensava que era Uívia, por causa do W. Porque me corrige, viu? Tá certo. Ei, então, gente, você pode fazer um bolo específico. Se você quiser trabalhar com bolo recheado, você pode fazer... tá todo mundo me escutando? Tá, né? Caso você queira fazer um bolo recheado, né, ou um bolo decorado, você precisa fazer a ficha técnica com todos os ingredientes bem direitinhos, tá bom? Mas se você quiser trabalhar com variação,
você pode já deixar pronto a ficha técnica só do recheio, só do brigadeiro, e pegar aqueles preços ali e encaixando na ficha técnica, por exemplo, do bolo amanteigado. Exemplo, eu fiz um bolo, um recheio de brigadeiro. Ele me rendeu 500 gramas. E aí eu quero incluir esse recheio lá no meu bolo amanteigado, da minha cobertura, né? E vou usar 300 gramas para cobrir o meu bolo de recheio, de cobertura. Então eu faço a proporção, né? Se 500 gramas é X, que você já deve ter essa informação, quanto seria 300 gramas? E aí você inclui esse preço, né? Esse valor lá na sua ficha técnica referente a esses 300 gramas, tá bom? Entendi. Mais Obrigada. alguém? Nada. Mais alguém? Ok. Tá, gente. Então, já ninguém tem dúvida, a gente vai prosseguir agora, tá bom? Então, fiquem atentos nessa questão de venda, de sondar o cliente de vocês, ou de sondar o cliente de vocês para estar sabendo o que é que eles estão pedindo, o que é que eles estão necessitando. Tentem sair do feijão com arroz, sempre vender um pouquinho a mais do que eles lhe pedem. Isso é de real importância para que eles saibam que vocês estão dentro do mercado, de que vocês estão sempre buscando por novidades e atento aí às tendências, tá? Pesquisem sobre bolos sem lactose, bolos sem glúten, para vocês colocarem dentro da cartela de vocês pelo menos uma opção desse tipo de bolo, para que vocês tenham aí um suporte para todos os tipos de cliente. Isso faz total diferença. Mesmo que você não venda, mas que você apresente esse bolo, isso aí já deixa aí os clientes aí, você como uma, como é que eu posso dizer, uma autoridade naquele assunto, né? Fulano faz bolo e ele faz todo tipo de bolo. Então isso realmente é um elogio, que significa que você está sendo aí uma autoridade no assunto, tá certo? Mais alguém? Alguma dúvida, meu povo? Não, por enquanto. Por enquanto não. Como a receita da semana passada, vocês fizeram? O bolo da semana passada? Não. Hã? Eu fiz o negresco, mas eu não consegui tirar foto. Ai, não acredito. Por Mas que, eu vou Elisandra? fazer de novo, porque ficou muito bom. A Hã? família é grande, Felipe. Foi a Lisandra ou a Tainara que tá falando? Eu fiz o Lisandra. Orion. Eu fiz o Orion. Aham. E aí? Deu certo, só não consegui fazer a massa porque minha balança quebrou. Mas eu fiz uma massa de chocolate e depois eu fiz o recheio de Orion e fiz a cobertura, mas aí eu te mostrei. Não gostei muito não, mas vou continuar treinando a parte da beleza do bolo, né? Uhum. E Elisandra, como foi que tu fez o bolo? Eu fiz com a massa de Oreo, que tem a balança aqui, mas foi com negresco, né? Não foi com Oreo, porque Oreo tá caro, né? Mas aqui Ficou bom? Ficou ótimo, o pessoal gostou. Essa semana eu vou fazer de novo. Esse de mim. Ele ficou bem escurinho. Ficou. Eu Ele pensei fica bem que ficou parecido com aquele de cacau, 100% que tu postou uma vez. Sim, sim. De parecido. Mas eu vou tirar Legal. foto, viu? Gente, é isso mesmo, tá? A gente tem que aproveitar aí desses tempos livres, dessa quarentena, pra gente estar produzindo o máximo e colocando aí todas as nossas receitas aí em dias, né? Fazendo pra gente vir a testar, tá? Ofereçam aí nos grupos de WhatsApp de vocês, né? Venda. A gente tem aí diversas oportunidades de estar vendendo e vamos aproveitar ao máximo essas ferramentas. Saiu uma notícia agora de que nessa crise que nós estamos passando, as únicas pessoas que estão conseguindo se sobressair dessa crise são os boleiros, né? Ou seja, tá tendo uma venda, tá tendo uma procura de bolos, de doces em pequenas porções, fatias. Então, se uma mídia fala isso, né, é porque realmente isso é verdade, tá? E eu realmente vejo os meus amigos confeiteiros se movimentando, né? Criando, pegando um produto que já trabalhavam, dando uma nova cara para eles, vendendo em pequenas porções, em pote, em vasilha, em saco, e aí estão se virando. E tá dando certo. Então vamos aproveitar essa nossa profissão, que é maravilhosa,
e consegue se adaptar aí a todos os cenários econômicos, né? Nossa profissão, ela é muito boa para isso, né? Então a gente consegue fazer dos produtos mais nobres aos produtos mais simples e aí se encaixar em todo tipo de cenário. A gente trabalha com uma linha que é o movimento aí de comidas, né? Que é um tipo de bem que ninguém pode ficar sem, né? Francisco, só desliga o teu áudio aí, por favor, tá? Só desligar o áudio, tá? Dá para escutar aqui. Tá? Então, assim, a gente trabalha num tipo de linha de produção, que é de comidas, que ninguém vive sem. Então, assim, vamos nos adaptar, vamos mudar a forma que a gente está vendendo, porque se a gente não vende, tem alguém vendendo pela gente, tá certo? Então, eu sei que a gente está passando por um momento realmente difícil, mas a gente consegue ali, pelo menos, se manter, né? Porém, eu vejo que tem gente que realmente está se sobressaindo e está até preferindo aí essa época, já que está todo mundo dentro de casa, o pessoal está comendo mais, está pedindo mais, e aí vamos aproveitar essas oportunidades para a gente entrar nesse cenário, tá bom? Ok? Ok, então a nossa aula se encerra agora, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado. Pratiquem a ficha técnica, durmam com ela. Helena, tá tudo bem com você? Calada, graças a Deus. Tá em casa? Em casa. Amém. Tá? Gente, um grande beijo para vocês. Espero encontrar vocês em breve, tá? Espero que cada dia esteja mais próximo do nosso encontro. A Altair tá trabalhando? Tá parada? Meriane? Tá parada? Karine, tá vendendo, né? Eu vejo suas postagens, viu? Tô lutando, né? Porque é muita gente vendendo, meu querido. Muita. Muita gente vendendo. Porque se tem muita gente vendendo, é porque tem muita gente comprando. Né? Né? Até quem não vendia, agora eu vejo vendendo. Agora quem não vendia tá vendendo, é verdade. Porque tá tendo muita live. Ó aqui, ó, tá assistindo a aula, assistindo a live, ó. Ah, meu Deus do céu. Eu paguei o concurso, aí tem que assistir os dois. Aí, é isso mesmo. O nosso é terça, né? Amanhã de manhã eu paguei outra live. E assim vai, pra aprender coisa nova, né? Pra poder iniciar, tem que ter um tá novo, certíssima, né? A gente tá passando pelo movimento aí de lives, né? Então, assim, vamos se agarrar aí nessas lives. Tem gente soltando muita coisa boa, né? Tem gente... Até para mim serviu. Eu aprendi 2 lives, assisti 2 lives de um confeiteiro que ele deu... Uma live foi do Diego Lozano, né? E outra live foi do Francisco José, onde ele ensinou vários tipos de bolos caseiros para foco em padaria. E eu ia pagar um absurdo por esse curso, né? E acabei pegando quase todas as receitas nessa live. Então, assim, vamos aproveitar, seguir... Todos os chefes olhando tudo. Todos os chefes, salgado, doce. Uhum. Exatamente. Mas aí eu vou pra cozinha fazer a comida, boto lá o celular e fico assistindo, fico só mudando. Felipe, Oi. Tá me ouvindo? Tô. Tu falou nessa questão do bolo sem glúten, sem lactose. Eu tô bem nessa linha aí, sem farinha, sem lactose, viu? Uhum. Tá. Eu sou intolerante à lactose e aqui tá com restrição a glúten. Vixe, Maria. Pois é. Eita. Tá. Depois eu vou te enviar umas receitas 0 glúten, 0 lactose. Tá? Certo, tá certo. Para você estar se familiarizando, tá bom? Uhum. Gente, pois a gente já está se despedindo, tá? Aproveitem esse período para assistir as lives. Eu vou ver se eu tirar algum tempo para fazer uma live, tá? Até mesmo para me movimentar, tá bom? Um beijão aí e até a próxima. Professor, deixa eu só bater o print de vocês. Oi, tá. Deixa eu bater o print de vocês. Antes de bater o print, deixa eu só dar um aviso para vocês. Cadê o rosto da Rosivânia, da Lisandra, da Gislane, da Raída? Não tem esse negócio. Vamos ativar essas câmeras, cuida. Eu nem sei onde é que ativa isso. Aperta no meio da tela. Aí vai ter uma câmerazinha.
Ah, tô vendo é o Francisco. Aperta no meio da tela, vai ter uma câmera. Tô vendo. Cadê a Raimunda? Cadê a Lucineide? Cadê o Ian? Nada não. Raimunda, cadê você? Nara, Helena, a Thaí, a Vivian. Consigo ver nada. Eu só vejo o povo, mas o povo não me vê. Gente, cadê você? Já comi aqui 3 pastel, ninguém viu. Cadê a Altair? Que eu não tô vendo a Altair. Aqui. Gente, deixa eu falar uma novidade para vocês antes de bater o print, tá? Pensando na participação dessas aulas online, a gente está fazendo uma campanha, tá bom? Como é que funciona essa campanha? O aluno que tiver 100% a partir de hoje de participação nas nossas aulas online, os alunos de confeitaria vão concorrer ao sorteio de uma batedeira planetária da Arno, tá bom? Então, coisa boa. Coisa boa. Não deixa de participar das aulas, tá bom? Para vocês participarem desse sorteio, tá? Tá. Vai ter aula todo dia, Oi? Vai ter aula todo dia para ganhar ponteiro? Toda vez eu arrepiei, hein, coordenador? Gente, vamos lá tirar nossa foto. Meu sorriso! Sorriso, Thales. Sorriso, Thales. Olha ali um aluno novo. Francisco, esse aluno aqui não se matriculou ainda não, viu? É meu ajudante aqui da cozinha. Tá com saco na cabeça e tudo aqui de confeiteiro. Se cuidem. Beijo, tchau. Cara do Francisco mesmo.